O enfraquecimento do vórtice polar nos encaminha para uma nova era do gelo. O vórtice polar estratosférico, embora de forma imprecisa, chamado a atenção da mídia nos últimos anos, é uma estrutura atmosférica sazonal de alta altitude que se forma no outono, se consolida no inverno e se dissipa na primavera. Seus desenvolvimentos e deslocamentos do eixo vertical das latitudes polares são frequentemente responsáveis por mudanças súbitas na circulação troposférica. Variações que, especialmente nos últimos anos, têm levado à rápida propagação de ar polar em direção às latitudes médias. O vórtice polar, como veremos, é uma estrutura presente em outros planetas também. No passado, desempenhou um papel fundamental na moldagem da história climática da Terra, particularmente nos últimos 2,5 milhões de anos, caracterizados por uma sequência de períodos glaciais recorrentes e períodos interglaciais mais curtos. Hoje, graças aos caprichos do vórtice polar, temos a sorte ou azar de ocasionalmente experimentar como eram as condições climáticas médias durante a última era glacial. Podemos temporariamente voltar às condições que prevaleciam na Terra há 20 mil anos. Mas há um perigo espreitando: a possibilidade de que, ao longo do tempo, o vórtice polar possa colapsar definitivamente, nos levando não apenas a semanas de frio ocasionalmente aventureiras, mas a uma idade do gelo permanente. Seria algo provável ou apenas possível de acontecer? Vamos tentar entender tudo. Você certamente já experimentou isso. Esta pergunta é dirigida principalmente àqueles que vivem em latitudes intermediárias, como o norte dos Estados Unidos ou o norte da Europa. De fato, a maioria das pessoas deve ter ouvido falar do vórtice polar pela primeira vez em janeiro de 2014, quando as temperaturas despencaram para níveis ameaçadores, em alguns lugares, até 50 graus abaixo de zero. As condições climáticas eram tão terríveis que, mesmo no rigoroso estado de Minnesota, o governador fechou as escolas para proteger as crianças do frio. Mas talvez não precisemos voltar tão longe no tempo. Mesmo em dezembro de 2022, os Estados Unidos experimentaram um período excepcionalmente frio, com tempestades de neve e temperaturas que levaram à morte de pelo menos 63 pessoas. O mesmo aconteceu em fevereiro de 2021, quando o Texas registrou algumas das temperaturas mais baixas dos últimos 30 anos, resultando na morte de pelo menos 250 pessoas devido às consequências. Na verdade, há vários anos, aparentemente em contradição com as previsões feitas pelos defensores do aquecimento global, os Estados Unidos têm testemunhado quedas súbitas nas temperaturas durante a temporada de inverno. E esses fenômenos estão ligados ao vórtice ártico, a vasta área de baixa pressão que paira sobre o Polo Norte. E embora possa ter sido uma novidade para a maioria de nós na época, o vórtice polar estava longe de ser algo novo para os cientistas que o estudavam há pelo menos 30 anos. O que é o vórtice polar? Em meteorologia, o vórtice polar, também conhecido como vórtice ártico, é uma região de baixa pressão expansiva que permanece semipermanente em altitudes mais elevadas acima do Polo Norte. Está presente quase continuamente, principalmente durante a estação fria, e é muito mais extenso do que qualquer outra área de baixa pressão. Se considerarmos que áreas de baixa pressão que afetam a Europa Central podem ter um diâmetro de 1.000 a 2.000 quilômetros, estamos falando de um vórtice que cobre todo o Círculo Ártico, com um centro aproximadamente sobre o Polo Norte. Ele pode se estender até latitudes médias, ostentando um diâmetro significativamente maior do que 5.000 quilômetros. O vórtice é uma estrutura que se desenvolve principalmente na estratosfera, tipicamente entre 12 e 50 quilômetros de altitude acima da troposfera e da tropopausa, onde ocorrem os principais processos atmosféricos. No entanto, este vórtice em altitudes mais elevadas muitas vezes afeta também as camadas mais baixas da troposfera, especialmente quando é intenso, levando à criação de um vórtice polar troposférico. Em meteorologia, há uma distinção entre o vórtice estratosférico e o troposférico, que impacta mais significativamente as massas de ar mais próximas ao solo. Ao contrário do vórtice troposférico, que está mais ou menos presente ao longo do ano,
O estratosférico geralmente se forma em setembro, atinge sua intensidade máxima em janeiro e fevereiro e se dissipa em abril até o início de maio. Podemos pensar nesta circulação como um enorme peão, cheio de ar gelado, estacionado sobre o Polo Norte. Ele apresenta uma estrutura de 2 andares, muito como uma casa com térreo e primeiro andar. Neste caso, o térreo é a troposfera, representando o espaço que se estende do nível do mar até uma altitude de cerca de 10 quilômetros, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos que frequentemente analisamos. O primeiro andar, muito mais alto, é ocupado pela estratosfera, estendendo-se até uma altitude de aproximadamente 50 quilômetros, separada da troposfera por um teto conhecido como tropopausa. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nossos vídeos diários. Se pudéssemos observar tudo isso de um ponto no espaço situado acima do Polo Norte, veríamos uma região ciclônica aproximadamente circular com massas de ar movendo-se no sentido anti-horário, sua borda franjada por ondulações mais ou menos pronunciadas. Essas ondulações em meteorologia também são conhecidas como ondas de Rossby. Um vórtice semelhante também está presente acima do Polo Sul e é referido como vórtice antártico. Mas o que impede esse vórtice de se mover ou expandir indefinidamente? Geralmente, o vórtice ártico é confinado acima do polo por uma chamada corrente de jato mais quente, um fluxo de ar rápido que age como uma barreira ao vórtice ártico, como a borda de uma tigela. O ar frio no centro é mais denso, efetivamente aprisionado dentro desta tigela de ar quente. Não ultrapassa facilmente a borda, ou pelo menos, geralmente não o faz. Quando as temperaturas no Ártico sobem, partes do vórtice de vento frio podem ultrapassar a borda da tigela, excedendo os confins usuais da corrente de jato e atingindo regiões continentais. Como se sabe há décadas, o vórtice polar terrestre é uma característica comum em quase todos os planetas com uma atmosfera espessa. Ciclones semelhantes foram avistados em torno dos polos de Vênus e até mesmo de Marte, onde a densidade atmosférica pode parecer insuficiente para gerar tais fenômenos. No entanto, apesar de uma origem compartilhada, a de um fluido gasoso envolvendo um corpo celeste em rotação, as formas e tamanhos desses ciclones diferem marcadamente dos da Terra. Um exemplo notável é o incrível vórtice hexagonal que circunda o Polo Norte de Saturno. Esta distorção nublada única do planeta foi observada pela primeira vez pela sonda interplanetária Voyager 1 em 1981 e posteriormente pela sonda Cassini em 2006. Com a melhoria da qualidade de imagem, o que inicialmente parecia ser uma formação geométrica perplexa se transformou em um dos mais estranhos e celebrados fenômenos de nosso sistema solar, um hexágono quase perfeitamente formado, com lados medindo cerca de 13.840 quilômetros, mais longos do que o diâmetro da Terra. Explicações tradicionais não conseguem esclarecer a origem desta estrutura extraordinária. Uma teoria sugere uma conexão entre o sistema de rotação único de Saturno e a dinâmica atmosférica. No entanto, essa ideia levanta mais perguntas do que respostas. Como um planeta gasoso pode possuir ventos tão extraordinariamente ordenados e estáveis? E por que esses ventos formaram um hexágono em vez de uma forma diferente? Outra explicação envolve a ação de ondas atmosféricas. É postulado como resultado da interação entre ventos atmosféricos e ondas em um padrão de corrente fechada. Mas mesmo esta teoria é intricada e não fornece uma resposta completa. No entanto, é interessante notar como o padrão hexagonal pode ser visto como uma forma muito mais geométrica em comparação com a borda ondulada do vórtice polar da Terra. O hexágono polar de Saturno não é um caso isolado. Estruturas semelhantes foram descobertas em outros gigantes gasosos como Netuno e Júpiter. Isso sugere que pode haver um mecanismo astrofísico universal que ainda não compreendemos totalmente. Até mesmo o Polo Sul de Saturno apresenta um grande vórtice em seu centro. No entanto, ao contrário do Polo Norte, o telescópio espacial Hubble nos mostrou que não há formação de nuvens particular ou persistente em seu Polo Sul.
muito menos uma hexagonal. Voltando às nossas questões domésticas, o vórtice polar pode parecer um sistema natural bastante confiável para regular o clima de cada hemisfério. Na prática, no entanto, não funciona tão perfeitamente. Para começar, a borda do vórtice, delineada por correntes de jato, não é circular, mas ondulada, com saliências onde o ar frio transborda e desce em latitude e reentrâncias onde o ar quente de latitudes mais baixas tenta se aproximar do polo. Além disso, os ventos de alta velocidade que constituem a barreira do vórtice polar podem variar em intensidade de tempos em tempos. Se esses ventos enfraquecerem demais, podem distorcer o vórtice e tornar suas fronteiras ainda mais irregulares, resultando no vazamento de bolsões de ar frígido. O ar que se derrama além das bordas da tigela é mais quente do que os ventos árticos típicos, mas permanece amargamente frio. Este calor ainda pode induzir nevascas intensas, como as recentemente experimentadas no Texas, que carece de cordilheiras para proteção, ou na Europa há 2 anos atrás. Mas falando nisso, por que o ar frígido transbordando da tigela do vórtice causa estragos no Canadá e nos Estados Unidos, mas não na Europa? A América do Norte e a Europa compartilham latitudes semelhantes, por exemplo. A latitude de Nova York é comparável à de Nápoles. No entanto, é raro que ambos os continentes sejam atingidos simultaneamente por ondas de frio, e tais fenômenos de inverno são muito mais frequentes e intensos na América do Norte. As razões para essas disparidades são múltiplas. Embora a Europa também possa ser influenciada pelo vórtice polar, o ar que a alcança passa sobre o Atlântico Norte em vez do Canadá. Geralmente no inverno, o ar sobre as massas de terra é mais frio do que o ar sobre os oceanos, especialmente ao norte da Europa, devido à corrente do Golfo. Esta corrente é a principal razão pela qual o clima no norte da Europa é mais ameno do que o do Canadá e da América do Norte em geral. Por outro lado, as costas da América do Norte são afetadas pela influência de correntes oceânicas frias. Em contraste, a Europa também pode contar com a corrente do Golfo e o Mar Mediterrâneo, outro reservatório de calor. Outra razão pela qual a América do Norte está mais exposta ao ar frio do norte está relacionada com as montanhas. As montanhas rochosas, que se estendem de norte a sul da Colômbia Britânica, Canadá, até o Novo México e Estados Unidos, não atuam como uma barreira para os ventos do norte. Em vez disso, eles ajudam a canalizar esses ventos para o leste. Na Europa, a principal cadeia de montanhas, os Alpes, corre lateralmente, servindo como uma barreira para o ar frio do norte e contribuindo para o clima ameno da Itália. As montanhas Urais, que dividem a Rússia europeia da Rússia asiática, são orientadas longitudinalmente. Apesar disso, elas também desempenham um papel em bloquear o ar frio, especialmente a massa gélida da Sibéria, a maior extensão continental fria mais próxima. No entanto, a Sibéria está muito mais distante da Europa do que a distância entre o norte do Canadá e os Estados Unidos, razão pela qual não influencia consistentemente as condições climáticas do continente. A pergunta que todos estão fazendo é: o vórtice polar é influenciado pelas mudanças climáticas? Os defensores da teoria do aquecimento global enfatizam que o aumento das temperaturas pode de fato contribuir para distorções nos vórtices polares e, consequentemente, para ondas de frio súbitas. A explicação pode residir no fato de que quantidades crescentes de gelo marinho ártico estão derretendo durante os meses de verão. À medida que o gelo derrete, o Oceano Ártico se aquece e libera calor excessivo durante o inverno. Como esse calor de alguma forma reduz o contraste entre o ar ártico e a atmosfera mais ao sul, enfraquece os ventos que formam a barreira entre essas regiões. Isso, por sua vez, enfraquece e perturba o vórtice polar. Esta hipótese é respaldada por dados da última década que mostram que o vórtice tem uma tendência mais forte de enfraquecer em anos em que uma parte significativa do gelo marinho ártico está acelerando seu desaparecimento. É importante notar que nem todos apoiam a ideia de que as mudanças no gelo marinho ártico podem influenciar a estabilidade do vórtice polar a esse ponto. Mas, se verdadeiro, seria de fato preocupante porque a quantidade de gelo marinho ártico varia de ano para ano,
e nos últimos anos tem diminuído a um ritmo cada vez mais rápido. Se o gelo ártico derreter em um ritmo ainda mais frenético, água doce fluiria em maior quantidade para o Atlântico, alterando sua salinidade e perturbando significativamente o famoso mecanismo da esteira transportadora que permite que a corrente do Golfo aqueça o norte da Europa e a América do Norte. Isso poderia levar a um grave agravamento do clima no hemisfério norte, junto com mudanças na circulação do ar no hemisfério sul. Além disso, se as calotas polares se expandirem, o efeito albedo da luz solar refletindo no gelo branco poderia diminuir ainda mais as temperaturas globais. Se essa tendência continuar, poderia levar o vórtice polar ártico a colapsar sobre si mesmo. Isso poderia criar todas as condições necessárias para uma pequena era do gelo se instalar no hemisfério norte. É um paradoxo, já que podemos ter que enfrentar a realidade de que o aquecimento global poderia provocar uma queda drástica de temperatura, não apenas nos meses de inverno. Em resumo, parece que o futuro ambiental de nosso planeta permanece amplamente aberto. Talvez a melhor abordagem seja evitar qualquer coisa que possa desencadear mecanismos climáticos sobre os quais ainda entendemos muito pouco. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.